Estamos começando mais um programa Saldo Extra e que alegria e que satisfação para nós é ter o prazer da sua companhia. Eu quero sempre no início do programa dizer aquela palavra de gratidão, o muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança aqui no trabalho do Saldo Extra e principalmente porque você tem dialogado conosco. Temos recebido muitas mensagens, temos recebido e-mails, sugestões para os nossos programas. Nós vamos ter aqui um programa dedicado a responder as perguntas. Todas elas que eu tenho certeza que vai ser interessante para todos aqueles que acompanham o Saldo Extra. Já que estamos falando aqui em participação, em colaboração, em contribuição, se você está assistindo o Saldo Extra, quem sabe pela primeira vez, sempre tem gente nova nos acompanhando. Eu quero mais uma vez apresentar aí o nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br, onde nós queremos ouvi-lo, queremos o seu parecer. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão a fazer, será um prazer contar com a sua participação. E vale aqui também lembrar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. No nosso blog você também pode colocar ali as suas observações e você pode assistir os nossos programas, todos eles. Quem sabe você perdeu algum programa, você não conseguiu acompanhar todas as semanas, entre lá no nosso blog, procure acompanhar e se você encontrar algo interessante que pode ser útil para alguém, algum amigo seu, algum familiar, não deixe de recomendar o nosso blog. Queremos ter o prazer de todos nos acompanhando. No programa Saldo Extra a gente trata de muitos assuntos e nós vamos iniciar, estamos falando sobre vários deles que diz respeito a investimento. Eu não quero que você fique desanimado se o programa for um tanto conceitual, mas eu quero despertar em você o interesse em conhecer. É bom nós entendermos certos conceitos que envolvem investimentos, que envolvem aplicações, que fala sobre o mercado financeiro, as opções que nós temos à disposição, porque se você tiver o conhecimento básico, certamente você vai aplicar muito melhor os seus recursos, você vai poder multiplicar o seu patrimônio, aumentar a sua renda. Afinal de contas, esse é o objetivo de estarmos aqui, para que você possa administrar bem os seus recursos e ter uma vida feliz e uma vida digna, independente do tamanho da sua renda. Portanto, quando falamos aqui de alguns conceitos, lembre-se, todos são importantes para você. Eu quero me dirigir aos jovens, às donas de casa que estão nos acompanhando, que quem sabe não se envolve tanto com o trabalho do dia a dia de ganhar dinheiro. Muitas donas de casa estão em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos pequenos, mas você pode participar sim. Você pode conhecer, ouvir e compartilhar o conhecimento que você está adquirindo aqui conosco, com o seu marido, abrindo assim o diálogo, abrindo assim a conversa entre vocês. Como vamos falar de investimento, o título de hoje do nosso programa é uma pergunta muito importante. Como investir? Vale no início das nossas considerações se lembrar que antes de lançar no mercado, você que quer ser um investidor, precisa saber o que exatamente você deseja, o que pode oferecer e como você quer atuar. Só depois de decidir exatamente o seu perfil, como identificam os especialistas em mercado, é que você poderá escolher as armas para esta guerra do mercado, sem sair desapontado e conseguindo atender os objetivos que você deseja. Existe no mercado alguns tipos de aplicações, como caderneta de poupança, fundos de investimento, os chamados CDBs oferecidos pelos bancos, os certificados de depósitos bancários, ações na Bolsa de Valores, commodities ou o mercado futuro da Bolsa de Mercadorias. São apenas algumas das opções que você vai encontrar quando você decidir entrar no mercado de investimentos. O investimento não depende tanto de preferências, como uma torcida de um time de futebol, mas qual se adapta melhor ao volume que você deseja aplicar, ao prazo que você deseja deixar os seus recursos aplicados, à disponibilidade de tempo que você tem para administrar a sua carteira, os seus investimentos, ou ao nível de riscos que você deseja assumir. Muitos optam pela caderneta de poupança, e simplesmente porque estão desinformados sobre o mercado e as possibilidades que outras modalidades muito mais interessantes e fáceis são oferecidas. É por isso que muitas pessoas ficam desapontadas com os rendimentos
porque obtêm pouco na caderneta de poupança e tendem a desacreditar nos ganhos do mercado. A propósito, este ano, a média de rendimento no país com caderneta de poupança está oscilando aí entre 0,5 e 0,65 ao mês. Quais seriam as estratégias, portanto, que nós deveríamos adotar se nós queremos investir? A primeira coisa que devemos considerar é que as estratégias existem, são diferentes e nós podemos escolher alguma para nós adotarmos, aquela que vai ficar mais de acordo com o nosso perfil e que mais nos interessa. A dificuldade é exatamente adaptar as condições de mercado para escolher as estratégias que melhor indiquem nossos interesses e essas nossas características. Se nós tivéssemos definir qual é a aplicação ideal, eu definiria na seguinte frase: a aplicação ideal é aquela que oferece uma segurança total, que oferece uma boa liquidez, que tem um rendimento elevado e que seja isenta de impostos e, é claro, sem também as taxas cobradas pelos bancos. Diante dessa meta, é necessário conhecer o mercado, buscar informações e optar pela aplicação que mais se aproxime deste ideal, ou seja, ganhar o máximo possível. Vamos definir aqui alguns objetivos. Bom, o primeiro passo é exatamente saber o objetivo exato que você deseja. Olhando para o que eu já disse aqui neste programa, vamos ter que aceitar maior ou menor grau de risco nas nossas aplicações. Vai depender também do volume que nós queremos aplicar, de liquidez que eu desejo obter. A liquidez é a disponibilidade que você tem de lançar mão das suas aplicações para atender uma necessidade ou uma emergência, ou até mesmo o rendimento que você quer conseguir. Se você tem uma meta de ter um rendimento maior, você vai ter que avaliar essas possibilidades. Existem, mas envolve mais tempo, envolve mais risco. Bem, o equilíbrio que aceitarmos nesses itens pode definir então nossos objetivos e vai definir então as nossas estratégias. Eu queria que você considerasse comigo algumas características que eu considero as mais importantes e que eu trouxe aqui anotado para que a gente não se esqueça. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de segurança. Quem vai garantir o seu investimento? Se for o governo, a segurança tende a ser mais alta, ou seja, é aquela que é a mais recomendada se você está preocupado principalmente com este item. Mas nesse item, se lembre-se que entra aí o grau de risco. Quanto maior o risco, quanto maior o lucro, normalmente também é o maior risco ou prejuízo que você pode obter. Então, quando se associa segurança, se associa também a palavra risco. Portanto, nós devemos tomar cuidado com esse assunto e ele é de fundamental importância. O segundo item aqui é a liquidez. Eu já mencionei alguma coisa sobre isso. Se eu precisar do dinheiro desimpedido para uma emergência, quanto tempo levo para retirar este investimento? Se puder retirar na hora, sem perdas, significa que este rendimento tem uma alta liquidez. Agora, um detalhe, liquidez não está associada, obviamente, ao maior rendimento. E aí nós entramos exatamente nesse terceiro item, rendimento. Quanto eu ganho em menos tempo? Este é o rendimento ideal. Se o lucro for maior, significa que esta sua aplicação ou que este investimento ele está rendendo muito, ele tem um bom investimento. Um quarto item que nós devemos considerar são os impostos e as taxas de administração, que são cobradas pelos bancos e, é claro, vão diminuir os seus ganhos e os seus rendimentos. Algumas são fixas e outras até podem ser proporcional ao tamanho do seu rendimento. Preciso ficar de olho nesse detalhe e você também. Analise exatamente as taxas que os bancos estão cobrando. Essa diferença básica entre investir num ou outro banco, ou a escolha da corretora ou a consultoria, ela é importante. Eu acho, inclusive, que quando você for investir, mesmo que você já tenha uma conta bancária antiga no seu banco, procure saber o que os outros bancos estão cobrando também. A minha recomendação não é que você mude de banco, mas que você negocie com o seu gerente. E o último item que eu tenho aqui, limite de volumes. Depende de quanto eu tenho em mãos para investir. Se é um valor único
ou se pode ser acrescentado periodicamente, se eu posso colocar alguma coisa a mais naquele investimento, se eu pretendo diversificar as minhas aplicações. Se há um volume muito baixo que você deseja aplicar, ou se é uma bolada, por exemplo, como a venda de um imóvel, tudo isso vai definir e vai ajudar na sua estratégia, na estratégia que você deseja adotar. O importante é o seguinte: a combinação de todos esses elementos, de acordo com o perfil do investidor e dos recursos disponíveis, vai determinar o seu objetivo e a sua estratégia. Bem, nós falamos aqui de algumas características que envolvem os investimentos, ou seja, o que você deve levar em consideração ao fazer o seu investimento no mercado financeiro. Mas existe também o perfil do investidor. Você já parou para pensar qual é o seu perfil? Existem modalidades diferentes e nós queremos apresentá-las para você. Mas faremos isso no nosso segundo bloco. Continue conosco, nós já voltamos. Já voltamos com o nosso programa Saldo Extra de hoje, que tem como título Como Investir. Estamos estimulando a todos vocês que nos acompanham, a vocês conhecer algumas características sobre investimentos, o que o mercado está oferecendo. Vamos ter vários programas falando sobre esse assunto para que você possa fazer uma boa aplicação dos seus recursos. Esse é o nosso objetivo e eu quero agradecer por você continuar ao nosso lado. Quero lembrar de que, como a gente está dando muita informação, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa passou desapercebido, entre lá no nosso blog, novotempo.com/saldoextra, reveja o programa e se alguma coisa não ficou claro, mande a sua pergunta. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre as características das aplicações, o que você deve considerar quando você for escolher alguma coisa para investir. Mas agora, como nós dissemos no fim do primeiro bloco, eu quero mencionar para vocês as 3 modalidades ou os 3 tipos de investidores, como os analistas dizem. O primeiro deles é aquele que é o conservador. Quais são os principais objetivos daquele investidor que tem essa característica de ser conservador? Ele tem o objetivo de manter as suas economias, manter o seu poder de compra e manter uma reserva para uma emergência. Ou seja, nem é tanto ganhar dinheiro, mas manter a sua reserva atualizada para fazer frente aos seus planejamentos e às suas emergências. Eu diria que as principais características deste tipo de investidor, o conservador, é que ele normalmente busca orientação antes de aplicar, mas ele não se preocupa tanto com isso. Ainda que disponha de tempo para manter o dinheiro investido, prefere não sair das opções de baixo risco. Diante de uma oscilação negativa no valor de seu investimento, tende a resgatá-lo imediatamente. Existem alguns produtos que são os mais procurados por esse tipo de investidor. Ele investe o seu dinheiro em poupança, CDB ou nos chamados fundos DI. Contudo, quando o horizonte temporal, o tempo que ele está aplicando é superior a 5 anos, essa opção de manter nessas aplicações pode não ser a que produz os melhores rendimentos. Assim, ele acaba reduzindo o seu potencial de rendimento. Por isso, uma sugestão é dividir o dinheiro, caso ele vai ficar mais tempo, entre fundos de rendas fixas, fundos DI e colocar uma pequena percentagem em outros tipos de investimento que rende um pouquinho mais. Apenas como exemplo, os fundos de ações. Eu tenho aqui anotado as características e os produtos da segunda modalidade de investidor, que é aquele que nós chamamos de moderado. O objetivo deste tipo de investidor é aumentar o seu patrimônio e obter uma rentabilidade um pouco acima daquilo que o mercado oferece. É mais interessado no mercado financeiro do que o conservador, costuma analisar os produtos que estão disponíveis antes de tomar a sua decisão. Esse já começa a assumir alguns pequenos riscos e aceita diversificar parte das suas aplicações. E diante de uma oscilação negativa do seu investimento, em vez de sacar, como o conservador normalmente faz, ele tende a permanecer, a deixar aplicado até que ele possa recuperar o seu investimento. Normalmente, o moderado, ele já pensa mais no longo prazo. Quais são os produtos mais procurados pelo moderado e como normalmente o que diz é a média da diversificação dos seus investimentos?
70% normalmente de seu capital ele aplica em renda fixa e aplica em fundos DI, que são alguns mais conservadores e menos sujeitos a oscilações bruscas. E ele então procura diversificar 30% de seus investimentos naqueles que nós chamamos os mais agressivos, que tende a ter um retorno um pouco maior, mas que precisa ficar mais tempo, e volto a citar aqui os fundos de ações. Nós vamos agora para o terceiro investidor, que é aquele que nós chamamos de arrojado. Quais são os principais objetivos do arrojado? Esse sim, ele quer obter um crescimento considerável do seu patrimônio. Pretende investir por um longo prazo, mais de 5 anos, e, como eu disse, obter alta rentabilidade. Normalmente, o investidor arrojado, ele dedica tempo a estudar o mercado. Por isso, ele conhece o funcionamento de mercado e sente-se seguro para lidar com aquilo que nós chamamos a volatilidade do mercado. O sobe e desce das bolsas, para citar um exemplo, entre outros tipos de aplicações. Este aposta em produtos de risco e, diante das oscilações negativas de sua carteira, ele não se assusta, pois espera por ganhos consideráveis no futuro. As estatísticas demonstram que esse tipo de investidor, por ser mais agressivo, ele coloca 50% a 100% em renda variável, como ações e fundos de ações, ou outros tipos de risco, como fundos derivativos ou os chamados fundos cambiais, que estão atrelados à moeda americana. Sempre que possível, faz uma revisão dos seus investimentos, faz uma reflexão sobre os prazos e sobre a manutenção da sua carteira. Dessa forma, podendo avaliar as suas aplicações, verificar se continuam sendo as adequadas aos seus objetivos, e ele pode fazer um reposicionamento em relação ao risco e ao retorno. Eu volto a afirmar, esse tipo de investidor, ele dedica tempo a estudar o mercado, está atento aos noticiários, compra revistas especializadas. Eu quero dizer àqueles que estão me ouvindo, que estão entrando no mercado de financeiro, comecem primeiro tendo a postura de um conservador. Muito bem, diversificar as aplicações, ela é muito importante. Você não deve manter todas as suas aplicações num único lugar. Mesmo aqueles que são mais agressivos ao fazer o seu investimento, eles sempre procuram diversificar. Em outras palavras, eles nunca querem perder. E por conhecer o mercado, eles sempre estão lendo revistas especializadas. Ao investir em ações, eles estão pesquisando como estão as empresas, qual é a tendência de produção no Brasil. Se alguma empresa descobre algo novo no mercado, ele sabe que as ações daquelas empresas tendem a subir com alguma nova tecnologia, quem sabe alguma coisa que foi descoberta, enfim. Ele está pesquisando, ele está bem informado. Mas eu imagino que a maioria daqueles que estão nos ouvindo aqui tem uma postura de ser pequenos investidores. Por isso eu quero recomendá-lo. Comece sendo mais conservador. Não fique na tradicional poupança. Faça aplicações em algumas outras remunerações que são mais interessantes. E eu vou dizer a você, se você tem o seu dinheiro parado lá na poupança, não pense que o gerente do seu banco vai telefonar para a sua casa e convidá-la a ir ao banco dizendo que existe uma outra aplicação que rende mais. Eu recomendo que você vá ao seu gerente e diga para ele, eu quero ganhar um pouco mais do que a poupança. O que você tem a recomendar para mim? Portanto, abra o diálogo, converse com o seu gerente e comece a ser um investidor. Faça isto. Pense nesse assunto e você certamente vai aproveitar melhor o rendimento do seu salário, do seu trabalho, que às vezes é tão suado. Pense nisto. Eu quero terminar o programa de hoje, mas eu quero dedicar tempo a falar de um assunto muito importante. Quando se vai falar sobre investimento, sobre entrar no mercado financeiro, é bom você conhecer as regras do negócio. Mas existe algo que está acima de tudo isto. Jesus, certa vez, ele deu uma lição muito própria aos seus discípulos. Ele estava por deixá-los e ele queria mostrar a eles algo que seria imprescindível e importantíssimo ao dar continuidade ao seu ministério. Fala de um milagre de Jesus Cristo, lá no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Um milagre que foi quando Jesus amaldiçoou uma figueira e ela se secou. Foi o único milagre de Cristo que trouxe destruição em vez de restauração. Jesus tinha uma lição preciosa a ensinar aos discípulos.
que o ministério deles deveria produzir frutos. Mas como que este ministério deveria produzir frutos? Será que era só se lembrar das palavras de Jesus? Não. Algo muito importante deveria estar presente na vida dos discípulos. E eu quero recordar com vocês, amigos do Saldo Extra, as palavras de Jesus que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 22, 23 e 24. E note o que Jesus diz. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, isto será com ele. E ele completa. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus estava aqui estimulando os discípulos a orar. Eu quero incentivá-lo a você manter a sua vida financeira, a administração das suas finanças, mas eu quero estimulá-lo a você fazer isto orando ao Senhor. O que você deve pedir a Deus? Não é que Deus providencie um emprego melhor para você, ou que o seu patrão lhe dê uma promoção, ou que você encontre um emprego e tenha um salário maior no mercado, ou que você queira ser como o seu vizinho que está com uma casa, quem sabe um carro muito melhor que o seu. Ao você atrelar a sua vida financeira nas suas orações com Deus, peça em primeiro lugar que Deus lhe dê saúde para o trabalho, para que Deus lhe dê as condições físicas para você desempenhar o seu trabalho. Não importa se você usa as suas mãos, as suas pernas ou apenas a sua mente. Peça a Deus saúde. E peça a Deus, acima de tudo, algo importante para que você faça as suas escolhas e as suas decisões. Peça a Deus sabedoria. Existe um outro texto que eu quero também deixar com vocês, uma vez que estamos falando de oração e daquilo que nós devemos realmente pedir a Deus. Está no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, que diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Lembre-se sempre, peça a Deus em oração sabedoria. Peça para que Deus lhe dê sabedoria para fazer as suas escolhas e as suas decisões. Você quer saber como vai estar a sua vida financeira, a sua vida material daqui a 10, 15, 20 anos? Basta saber que escolhas e decisões você está fazendo hoje. Por exemplo, você quer entrar no mercado financeiro? Peça a Deus sabedoria para que você saiba exatamente o que é melhor para você e para a vida de sua família. Nós temos que seguir todos esses conselhos e essas dicas aqui mencionadas no Saldo Extra, mas devemos fazer isto em conformidade com a vontade e com a palavra de Deus. Fica aqui o convite carinhoso do Saldo Extra para que você ore ao Senhor, reúna suas famílias, a sua família, entregue a sua vida a Deus, peça a Deus saúde e peça a Deus sabedoria, que eu tenho certeza a sua vida será uma grande bênção. Muito obrigado pela sua companhia e queremos nos ver vê-lo no nosso próximo programa Saldo Extra. E eu estarei aqui esperando por você. Um grande abraço.